Nós estamos iniciando o podcast Nós Salvamos Vidas, justamente aqui com o patrocínio, eu posso dizer, exclusivo e toda a estrutura aqui da Hi-Fi Home, que trabalha com casas inteligentes, cinemas privados, ou seja, no âmbito da tecnologia, mas que também salva vidas. Isso é o mais importante. E na nossa conversa realmente hoje, que será de muita utilidade pública, inclusive, eu tenho um grande nome da nutrição, eu conheço bem as suas especialidades e hoje é uma honra receber justamente a doutora Lucilene Barbosa. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas. Agradeço imensamente, é um prazer sempre estar com você, que tem esse trabalho tão ímpar, e é uma felicidade estar aqui. Doutora, para que as pessoas conheçam um pouco da história da senhora, né? A senhora enveredou, óbvio, pelo campo da nutrição, mas com um diferencial que eu julgo grandioso, que é a área da genética. Eu já entrevistei muitos médicos, mais de 800, e a gente nota que essa área específica da genética é uma situação até rara. A gente não encontra tantos profissionais. E a senhora está aqui na nossa Paraíba, vai estar também, vamos falar daqui a pouco, no Sinab, no Congresso. Doutora, como foi que surgiu na vida da senhora esse interesse maior em unir nutrição com a genética? Olha, a genética ela é a base de tudo, né? A gente aprende isso lá no ensino médio. Verdade. E é importante a gente dizer que se a gente não olha para a nossa genética, a gente não consegue também identificar nossas próprias questões bem individuais. Então, a genética surgiu assim na minha vida, na minha história, na história da nutrição como nutricionista, especialmente porque eu sempre fui uma pessoa, uma profissional de saúde que buscou inovação, mas que também buscou dar respostas para os meus pacientes, principalmente. E aí, ao longo dos meus estudos e da minha vida acadêmica e da minha vida profissional, dentro de consultório, ouvindo aquelas histórias dos pacientes, eu tive a oportunidade de receber essas demandas, de ser questionadas com situações que eu entendi que eu precisava dar resposta, aprender com conhecimento. Então, foi aí que eu comecei a estudar a genética, porque nós podemos ver hoje o quanto a genética mostra quem nós somos. Então, algumas coisas, elas iam surgindo no consultório, aquelas demandas de paciente, Sim. aquelas histórias que a gente escuta, e eu, nossa, eu preciso de respostas. E aí a genética me trouxe essas respostas. Sabe, a nutrição, ela não é uma ciência em que a gente foca apenas, porque as pessoas ainda têm uma visão de que a nutrição é a ciência do emagrecimento, né? Verdade. E está longe de ser a ciência do emagrecimento, é a ciência da vida, é a ciência da saúde. É a base da nossa vida, é o que a gente come, né? Tudo que é vivo precisa de nutrientes. Sim. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava dar mais respostas, que as pessoas eram únicas e que não dava para ter a mesma conduta, não dava para ficar seguindo protocolo, eu realmente comecei a estudar genética. E olha que genética não foi a minha disciplina preferida da faculdade, Não foi, viu? né, Não, absolutamente. Inclusive, eu tive sérios problemas com a disciplina genética. Mas dentro do consultório eu vi essa necessidade. Eu vi que eu poderia oferecer respostas mais precisas, eu poderia oferecer assertividade para aquilo que os pacientes estavam demandando. Então, foi exatamente em busca de oferecer uma nutrição mais eficiente, mais individual, mais de precisão, que eu comecei a trabalhar com genética nutricional. Doutora, aí quando a gente alia ao que a senhora faz com excelência, os testes nutrigenéticos, eu creio que aliando com a nutrição, isso faz uma grande diferença no diagnóstico, a precisão que pode ser levada ao paciente. É por aí, doutora? Os testes nutrigenéticos, como você bem disse, eles são preditivos, eles não são capazes de gerar um diagnóstico de uma doença, né? A gente avalia o gene do paciente para identificar se ele tem
predisposições, alterações genéticas que levem ele àquela condição. Então, uma condição de saúde, uma condição de doença, uma deficiência nutricional, um comportamento, uma predisposição a determinadas situações, como, por exemplo, será que esse paciente gosta mais de treino de força? Será que geneticamente ele é mais predisposto e terá mais sucesso com treinos de resistência? Então, a genética traz essas respostas para a gente. E aí, hoje, a gente alia exatamente genética com clínica do paciente, com exames de imagem, exames laboratoriais, para fechar diagnósticos, né? A genética, ela não traz esse diagnóstico, ela não fecha esse diagnóstico, mas ela fala assim, olha, você tem uma predisposição a determinada condição ou doença. Vamos ver como é que está o seu estilo de vida, vamos analisar os seus exames e vamos entender se você terá essa doença, se você já está com ela instalada, né? E, claro, se possível for, modular para que você não desenvolva isso que geneticamente você está predisposto a desenvolver e que seja negativo. Doutora Lucilene, quando a gente fala nutrição e nutrologia, estão bem ligados, porque eu vejo muitas vezes nutricionistas que, num certo momento, procuram se especializar também na nutrologia. Há toda uma ligação interessante. Existe o nutricionista e existe o médico que se especializa em nutrição, que é o nutrólogo. Então, a nutrologia, ela é uma especialidade médica que estuda os nutrientes. O nutricionista, ele estuda os nutrientes e é o único profissional capaz e habilitado por lei para prescrever dietas. Então, as dietas que a gente vê os pacientes seguindo, que segue lá um protocolo, que segue lá um guideline para consumo de proteína, consumo de carboidrato, consumo de lipídio, consumo de micronutrientes, isso é uma premissa do nutricionista. Então, o médico, ele não prescreve, o médico nutrólogo, ele não prescreve dietas, porque ele não tem nem essa habilidade técnica, ele não é formado para isso, e também não tem essa licença profissional para fazer a prescrição de dietas. Né? Então, a gente quem diz o que o paciente vai comer e quanto ele vai comer para que ele possa atingir aquelas metas de calorias, para que ele possa atingir as metas de macronutrientes e de micronutrientes. Mas o nutrólogo, o médico nutrólogo, ele entende dos nutrientes, do metabolismo dos nutrientes, né? E hoje a gente sabe que a nutrição é a base de toda condição. Né? Eu costumo dizer que nutrição não trata tudo, mas a gente não trata nada sem nutrição. Então, qualquer doença, qualquer condição que esteja instalada no paciente, ele vai precisar olhar para a nutrição dele. E é por isso que os médicos atualmente, e eu fico muito feliz por isso, eles falam tanto da nutrição. Eles exaltam tanto a importância da boa alimentação. Sabe, eu costumo dizer que nós nutricionistas ganhamos assim um apoio incrível dos profissionais médicos, porque hoje não tem mais aquela coisa de médico cuidar apenas de medicamento. Então, o instrumento de trabalho do médico é o medicamento. Mas hoje ele já sabe que sem o alimento, ele não vai ter sucesso no tratamento dele. Porque o instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento. A gente cura, hoje a gente já sabe que existem alimentos capazes de curar condições e a gente previne a partir do que a gente orienta com relação à comida mesmo, à própria alimentação. Muito interessante. Aí, doutora, já tem chegado pacientes com os planos nutricionais do GPT, ou seja, vindo com a inteligência artificial. Qual é a reação da senhora quando isso ocorre? Surpresa, e eu fico impressionada com a eficiência da inteligência artificial. Eu não posso negar. Né? Você vai lá, você diz quem você é, você diz seus sintomas, você diz suas condições clínicas e a inteligência artificial, ela busca naquele amplo banco de dados, né? Formações e informações científicas capazes de te dar resposta ligadas à sua alimentação. Eu acho que o que a inteligência artificial ainda não tem é alma. Sim, lógico. E aí é aí que entra nós profissionais de saúde, a empatia da escuta, a coisa da alma, a coisa de trazer as associações, né? E, claro, a gente tem toda uma responsabilidade com relação ao que a gente oferece para o nosso paciente. Eu não sou uma pessoa contra as inteligências artificiais, sabe? Inclusive, eu sou muito a favor, sou adepta ao uso. Eu acho que o bom profissional que
quer levar excelência para os seus pacientes, ele vai trabalhar com a inteligência artificial. Muito bom, doutor, escutar isso. Assim, eu sou um aficionado por tecnologia e eu tenho notado que os profissionais que adequadamente estão vendo aquilo como uma ferramenta de máxima importância, mas também sabendo que o profissional, o ser humano, está e estará sempre em primeiro lugar. Sim. Ou seja, eu creio que esse é o raciocínio interessante de seguir, não é, doutora? Exatamente, esse é o raciocínio. É um bom profissional que sabe o que está fazendo, que usa a inteligência artificial em seu favor e em benefício do paciente, mas não necessariamente ditando aquilo que só um profissional é capaz de fazer, mas, digamos assim, encurtando aquele tempo de consulta, trazendo análises bem interessantes, inclusive de anamnese, né? Hoje em dia a gente grava a anamnese do paciente, aí a gente pede para a IA fazer um resumo daquela gravação, criar um texto daquela gravação. A gente pode também pedir, colocar lá vários sintomas e pedir para a IA fazer uma análise daqueles sintomas correlacionando com exames laboratoriais ou correlacionando com o uso de medicamentos que o paciente faz. Então, é uma aliada incrível. E só o bom profissional vai saber fazer o bom uso da inteligência artificial. E o paciente ele tem que ter essa sensibilidade de perceber se o profissional ele está ali usando a inteligência artificial para fazer o seu trabalho ou está utilizando a inteligência artificial para aliar com o seu conhecimento. Afinal de contas, a responsabilidade é de quem está ali lhe atendendo. Então, tudo que você prescreve tem um peso e uma responsabilidade muito grande. Eu sou muito a favor da inteligência artificial, eu utilizo vários aplicativos de inteligência artificial, eu trabalho com testes genéticos, a gente avalia, por exemplo, painéis nutrigenéticos com 200 páginas. Né? Então, imagina, utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar a compreender, extrair o que é realmente importante. E quando você tem o conhecimento, você tem aquele olho clínico de dizer isso aqui eu vou desconfiar. E aí você vai, pesquisa mais, estuda mais. A inteligência artificial trouxe para mim, pessoalmente, eu diria que mais trabalho, porque embora eu consiga minimizar algum tempo, muitas coisas eu falo, nossa, mas de onde ela tirou isso aqui? E aí eu tenho que ir em busca da fonte, eu tenho que entender, porque a responsabilidade da prescrição é minha. Ampliou o conhecimento, na verdade, Sim. né? Ô, doutora, eu noto assim na senhora, o biotipo da senhora é perfeito em relação à altura. A senhora é bem rigorosa na nutrição, tem aquele dia do lixo que tantos falam. Como é a senhora no dia a dia, assim? Eita, dia do lixo é ruim, né? É ruim, né? A gente não deve tratar alimento como lixo. Por mais que a gente tenha a possibilidade ali de, eventualmente, consumir um alimento que não é tão benéfico para a nossa saúde, a gente tem que ver que a alimentação, ela não está ligada apenas a se nutrir. Sim. Eu costumo dizer, sabe, Fábio, que se Deus nos deu as papilas gustativas, é para que a gente tenha prazer em comer. Porque senão a gente não sentiria sabor. E o sabor é que traz esse prazer. A gente não pode negar que esses alimentos mais açucarados, né? Mais cheios de óleo, as frituras, muito condimentos, eles são agradáveis ao paladar. Então, eu, particularmente, já fui até mais rígida em uma época da minha vida que eu estava com um objetivo mais específico. Hoje, o meu foco, que é em longevidade, saúde e longevidade, qualidade de vida, eu entendo que a alimentação ela tem um papel não só de me nutrir, mas de me socializar com as pessoas, de me relacionar com a minha própria família, de me trazer memórias da época da infância. E eu trago isso para os meus pacientes, porque, embora a gente tenha, às vezes, objetivos específicos e até algumas doenças levam os pacientes a determinadas restrições, às vezes você realmente não pode comer aquele alimento. Mas sempre dá para a gente fazer os ajustes. Então, assim, eu mantenho o meu peso, mantenho a minha saúde a partir do que eu como, das escolhas que eu faço, de uma dieta colorida, né? De uma alimentação diversificada, da atividade física, do cuidado com a saúde mental. Eu sou uma pessoa adepta à meditação, à oração, e isso é muito importante para que a gente também possa cuidar do nosso corpo, porque a nossa mente, ela comanda o corpo, né? Então, eu tenho esse cuidado, eu acho que eu preciso ser um exemplo, eu acho que eu entendo da importância
de mostrar para o meu paciente que ele pode, sim, no final de semana, comer um hambúrguer, que ele pode, sim, comer um churrasco, mas que a base dele precisa ser saudável e nutritiva. Porque nós somos aquilo que a gente toma como rotina. Não são as exceções que fazem a gente, né? Então, as pessoas me encontram, às vezes, pessoas amigas que eu encontrei há muitos anos atrás, dizem, mas você está do mesmo jeito, não ganhou 1 quilo, porque é muito comum mulher engordar, né? Principalmente depois dos 40, né? Como eu, depois da menopausa, enfim. Mas eu acho que é exatamente por isso, porque eu gerei um aprendizado e uma consciência do que tem que ser a base. Eu acho que é a base que sustenta a gente. Muito interessante. Doutora Lucilene, qual é o momento, atendendo um paciente, que a senhora sugere ou pede que se faça um teste nutrigenético? Eu costumo conversar com o paciente, entender as questões dele, e quando eu vejo aqueles pacientes que são muito voltados para a questão de saúde, de longevidade, aquele paciente que quer se conhecer, ou aquele paciente que está com uma queixa muito importante e ele ainda não encontrou a resposta para aquela queixa, eu costumo sugerir preparo e fazer um teste nutrigenético. Por quê? Porque a gente vai conhecer a genética, é muito bom se conhecer. Os testes nutrigenéticos, eles são importantes para qualquer pessoa. Sim. Né? Eu diria que todos deveríamos fazer. Todos deveríamos ter esse conhecimento em genética, da nossa genética, de quem é a gente. Mas algumas pessoas, elas precisam mais que outras, porque elas precisam de respostas e muitas vezes esse teste genético, ele traz respostas. E além dele trazer respostas, ele traz uma coisa que eu vejo isso em todos, 100% das pessoas que fizeram teste genético. Sim. Ele traz clareza. Sabe assim, você não tem mais para onde ir. Você agora tem ali um manual de instruções do seu corpo e de quem é você. Então, sabe, não tem desculpa? Não tem desculpa. Você agora sabe que você é um paciente predisposto a uma doença cardiovascular. O que você vai fazer com essa informação? Você agora sabe que você é um paciente, uma pessoa predisposta a ter Alzheimer. O que você vai fazer com essa informação? A gente sabe que os testes são preditivos, mas se a gente não cuida dessa genética, a gente vai desenvolver essa doença. Eu já tenho uma genética para isso. Então, as doenças, elas são uma associação de fatores. Não é só a genética que determina uma doença. Mas se você já tem uma genética, todos os outros fatores, eles precisam ser modulados. Senão, você vai desenvolver. Então, quando o paciente entende isso, quando ele traz para si essa clareza, ele mesmo diz, eu quero fazer esse exame. Muito interessante. E no caso, doutora, aquelas conclusões. Aí, obviamente, ali já entra ou pode entrar toda uma equipe multidisciplinar. Ou seja, dependendo da análise, a senhora já vai indicar um outro profissional. Isso deve acontecer muito, né? Muito. Veja, às vezes eu vejo um paciente que ele chega com uma certa clínica para doença cardiovascular. Aí eu pergunto para ele, ele me diz que teve um pai, um avô que teve uma doença cardiovascular. Aí ele faz um teste genético e lá eu vejo que ele tem muitos genes que estão me dizendo que ele é predisposto a desenvolver uma condição cardiovascular. Então, esse é um paciente que precisa já de um cardiologista, porque ele já precisa fazer a prevenção dessa condição, porque ele já tem sintoma e tem uma genética forte, então ele vai aliar a nutrição com o profissional cardiologista para fazer esse acompanhamento. A gente não pode deixar solto. Então, eu faço muito isso com cardiologistas, endocrinologistas, ginecologistas, porque eu atendo muitas mulheres, então eu vejo muitos genes ligados à saúde da mulher, que precisa muito desse apoio do ginecologista. Então, a gente vê pessoas que, por exemplo, têm predisposição à menopausa precoce. E aí eu estou com uma pessoa de 30 anos na minha frente e eu falo para ela, olha, você tem uma genética para menopausa precoce, não espere isso acontecer, né? Já procure alguém que já possa lhe ajudar nessa condição. E isso é muito bom, porque a saúde, ela é coletiva. Um profissional não dá conta de fazer tudo que o paciente precisa. A gente precisa entender isso, sabe? Os profissionais de saúde precisam ser unidos nos seus saberes. A gente tem que unir esses saberes em prol do bem-estar dos nossos pacientes. Eu, graças a Deus, tenho excelentes relacionamentos com médicos, com colegas nutris, inclusive. Por exemplo, eu não lido com doença renal, mas eu tenho colegas nutricionistas que só trabalham com isso.
Então, se eu tenho um paciente que é um desafio numa doença renal, eu encaminho para aquela minha colega que ela tem mais expertise para lidar com aquele tipo de dieta. Então, que bom, eu fico feliz em ter essa parceria, porque isso é fundamental para o bem-estar do paciente, né? O profissional de saúde ele não é soberano, ele não sabe de tudo. Doutora, e quando se pega um exame desse, que é bem completo, bem detalhado, né? Já cheguei a observar uma vez. Aí, doutora, no caso, quando se indica para outro profissional, ele verifica isso numa boa ou há alguma resistência em ver aquilo ali e já adotar, vamos dizer, o tratamento devido? Há resistência. Há Eu preciso resistência, ser não é? honesta. Há resistência, principalmente quando a pessoa não tem o conhecimento. Eu costumo dizer que a resistência vem da falta do conhecimento. Sim, E, infelizmente, é uma área que as pessoas não conhecem tanto, inclusive profissionais de saúde. Então, eu costumo geralmente fazer resumos do painel nutrigenético, muitas vezes dou informação mais específica, faço, às vezes, uma cartinha para o colega para que ele possa entender. Mas alguns não são tão abertos, porque eles põem na cabeça assim, não, mas a genética é preditiva, ela não é diagnóstica. Não quer sim. dizer que a pessoa vai desenvolver essa doença. Mas é exatamente isso. A melhor coisa da vida é prevenir uma doença, é ter a capacidade certeza. de evitar que aquela doença se instale. E um teste genético já me dá essa informação de quais predisposições eu tenho. Houve recentemente um murmurinho muito grande com o uso do paracetamol no Brasil Verdade. com relação aos autistas, né? Então, foi-se dito, né? Inclusive o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele falou, né, em um discurso que estudos já apontavam que existia uma associação entre o uso do paracetamol na gestação e o desenvolvimento do autismo. Né? E isso trouxe, assim, as pessoas se diferenciaram muito em opiniões. Né? Mas é importante a gente dizer que existem estudos de fato que já trazem essa associação, mas não é um estudo de causalidade. Uma gestante que usou paracetamol, isso não quer dizer que ela causou autismo no bebezinho dela, o filho dela vai ser autista. Mas veja, se eu atendo uma gestante, eu atendo muitas mães que estão querendo engravidar para fazer teste genético. Certo. Aí eu vejo que ela tem uma genética para o desenvolvimento do autismo. E eu sei que cigarro, álcool, alimentos inflamatórios, uso de paracetamol são associações para o desenvolvimento do autismo, por que não dizer essa gestante não utilizar? Entendi. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter exatamente esse discernimento, esse entendimento. Né? Você tem que saber, poxa, peraí, eu sei que essa paciente ela tem uma predisposição para autismo, mas ela quer engravidar, ela engravidou. O que é que eu sei que associado a essa genética pode causar o autismo? Eu sei que alimentos inflamatórios, o excesso de glúten, isso eu sei porque tem ciência me mostrando isso. Eu sei que o cigarro, eu sei que as bebidas alcoólicas, eu sei que a neuroinflamação provocada por algumas medicações são capazes de, sim, desenvolver a condição. Entendi. Aí não custa nada evitar naquele momento, né? Sim, eu acho que é exatamente para isso que a gente tem conhecimento, para que a gente possa aplicar esse conhecimento. Entendi. Né? Então, é um conjunto de associações. Eu tendo um polimorfismo genético para autismo e engravidando, eu não usaria o paracetamol. Entendi. Né? Agora, doutora, eu sei que a senhora já examinou, já se deparou com centenas e centenas de testes nutrigenéticos. A senhora acha que há alguma relação? Eu sei que isso tudo o tempo vai dizer, as pesquisas, mas a senhora verifica naquele teste alguma relação que possa ter com esse medicamento? Não. Eu, como nutricionista, eu tenho focado mais em genes que me darão respostas onde a nutrição pode atuar. Então, eu sim vejo alguns genes voltados para medicamentos, mas eu vejo gene para autismo, eu vejo gene para TDAH, eu vejo gene para transtorno mental, eu vejo gene para Alzheimer. Então, são doenças, são condições que eu identifico se aquele paciente tem uma predisposição para desenvolver aquilo. Então, eu vejo mais os genes onde a nutrição pode modular essa genética. E eu sei que a nutrição pode modular um gene para autismo. Eu sei que a nutrição pode modular um gene para Alzheimer.
Eu sei que a nutrição pode modular um gene para o diabetes, ou para a doença hipertensiva, né? Ou para a doença cardiovascular. Sim. Então, onde eu sei que a nutrição pode atuar, aí eu estudo aquele gene. Esses que são de causa e efeito, que a gente sabe que isso é muito difícil uma coisa necessariamente causar outra coisa. Geralmente é uma associação de coisas, nunca é um ponto só que causa uma doença. Você pode olhar. Quem são as pessoas mais predispostas à doença cardiovascular? São as que têm só genética? Não. Eu tenho muitos pacientes no consultório com genética para doença cardiovascular, mas que são magros, são ativos, se alimentam bem, controlam a sua pressão arterial, procuram fazer exames de rotina. Essa pessoa não vai provavelmente desenvolver essa doença. Mas quem é que vai desenvolver? O obeso, o que fuma, o que consome bebida alcoólica, o que não tem atenção à sua saúde, o que está sedentário. Por quê? Porque é um conjunto de fatores que provoca a doença. Então, eu tenho visto mais a genética voltada para essas questões onde a nutrição pode trazer respostas. Doutora, uma mulher que pretende ter um filho, se faz um exame e vê que há essa predisposição ao autismo, não seria o caso ou não acontece, por exemplo, dela desistir com medo de ter o filho com autismo? Eu penso que sim. Eu acho que o medo, ele existe. A gente tem medo dessa condição, né? A gente tem muito Sim. medo. Porque são tantos casos, né, doutora? Muitos casos, está muito comum. Eu acho que sim, pode ser que essa mãe tenha medo. Mas o meu papel é dizer para ela Sim. que a genética, ela não é diagnóstica. E que é possível modular a genética a partir da epigenética. A gente consegue modular aquele gene que está com alteração. Tá? E então, assim, o meu papel é mostrar para essa mãe e tranquilizá-la de que, ao longo da sua vida, na gestação, até pré-gestacional, porque hoje em dia a gente cuida das mulheres antes dela engravidar, para que ela possa ter uma gestação tranquila e um bebê saudável, né? Mas o meu papel é dizer para ela que a gente pode modular e silenciar esse gene, porque a gente quer silenciar esse gene. Ela tem o gene, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque o gene não é indicativo de que acontecerá o problema. Entendi. Ele é preditivo. Ele vai dizer, você tem uma genética. E a gente ainda sabe que existem condições genéticas que são mais fortes, porque tem mais estudos, e condições genéticas que os estudos ainda são muito frágeis. Então, a gente também consegue observar isso e tranquilizar essa paciente. Doutora, o exame também diz a intensidade que isso talvez possa ocorrer? A intensidade... Porque aí é uma coisa bem... Assim, chega um momento que você fica muito pensativo, né? Se você vê o exame e já tem, vamos dizer, aquele resultado, e hoje já é capaz, o exame já diz, assim, até a probabilidade, é dessa maneira, doutora? A probabilidade geralmente a gente faz associada a sintomas, que são a clínica do paciente, e a exames laboratoriais de imagem, exames complementares. Então, a gente vê ali mais ou menos essa questão de probabilidade associada ao teste genético. Mas veja, existem 2 tipos de polimorfismos genéticos. Então, existem 2 tipos de alterações genéticas. A gente pode ter uma alteração genética em heterozigose, que é quando a gente pega um alelo do pai e o alelo da mãe diferentes. Tá? Então, eu peguei do pai uma alteração, mas da mãe não veio alterado. E aí, quando fez a transcrição para o meu DNA, em mim formou um polimorfismo. Mas eu não tenho os alelos iguais. Sim. Tá? Que são as bases de nitrogenadas, são aquelas letrinhas que a gente aprende lá no ensino fundamental, Verdade. Adenina, guanina, citosina. Então, a gente aprende aquelas letrinhas que ficam lá formando o nosso DNA e elas vão se juntando, se associando e fazendo toda a transcrição ali do nosso DNA. E, então, quando eu tenho uma alteração em heterozigose, significa dizer que ela é, sim, uma alteração mais leve. Agora, quando eu tenho um polimorfismo, que é em homozigose, ou seja, eu juntei letrinhas iguais, né, falando de uma maneira mais simples, eu peguei aquela condição do pai e da mãe, e quando formou em mim, formou igualmente, tipo AA, né, tipo TT, aí sim, eu tenho uma alteração um pouco mais importante. Vale ressaltar também que nós utilizamos aqui no Brasil, todos os laboratórios que trabalham com genética, com testes nutrigenéticos principalmente, nós utilizamos como base de dados populações europeias e americanas
porque nós ainda não temos um estudo nosso, ainda, mas nós estamos já caminhando para isso, né? Então, já tem sim, o próprio Ministério da Saúde, o Serviço Público de Saúde, já está em busca desses estudos e de fazer associação com a genética brasileira, o que vai ser incrível, né? Sim. Então, eu tenho no meu painel estudos com populações americanas, africanas também e europeias. Então, a gente tem que observar até onde isso está relacionado com a gente, né? E a gente também tem que olhar, por exemplo, o VDR é um gene que traz informação de como é a síntese de vitamina D no nosso corpo. Certo. E é um dos genes mais estudados no mundo inteiro. Eu costumo dizer que alguém com alteração em VDR vai ter problema com a vitamina D. Ele é tão forte que acaba que me parece mais diagnóstico do que preditivo. Mas, quando a gente vê esse gene, e quando a gente vê um polimorfismo em homozigose nesse gene VDR, por exemplo, que é um gene extremamente estudado, tem publicações imensas com relação a ele, aí eu me preocupo mais, porque é um gene que tem uma vasta ciência por trás. Alguns genes, eles ainda estão em fase de estudo, eles ainda têm poucos estudos para a gente ver, então acaba que a gente tem um pouco mais de sutileza para conversar com o paciente sobre, mas alguns, eles são muito fortes. Mas, doutora, eu me lembrei agora, a senhora falando desses códigos, das letrinhas, nunca me esqueci. Eu entrevistando o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes, aí eu perguntei sobre o colesterol. O bom, o ruim, ele disse, Fábio, tenha cuidado só com o LDL. Aí eu disse, doutor, por que o LDL? Ele disse, lembre, LDL, logo Deus leva. Eita! Aí eu nunca me esqueci mais, sabe, doutora? Ele foi muito didático, viu? Foi muito didático, né? Ô, doutora, nesses exames, quando a gente vê e fala do gene, são tantos códigos. Eu sei que a senhora é muito inteligente, mas é uma biblioteca realmente de conhecimento ali, né? É uma coisa muito vasta, né, doutora? Muito vasta. A genética me trouxe, eu diria que assim, uma possibilidade de aprender coisas inimagináveis. Assim, eu tenho visto coisas a partir dos testes genéticos, tenho tentado estudar genes e visto, por exemplo, tem uma coisa que é bem curiosa no teste, Sim. que é a ancestralidade. Né? Então, você vê a sua linhagem materna, de onde você veio, você vê a sua ancestralidade. Né? Recentemente, eu avaliei uma paciente, ela tinha 85% de ancestralidade europeia. Eita, Né? Então, ela estava, nossa, então eu já tenho um sangue europeu. Então, sim, ela tem um sangue europeu. A gente vê muitas gerações para trás, né? Isso é muito curioso, isso é muito bacana da gente se conhecer, desse, né? A pessoa já fica contente, já fica curada, né? É tão bom a gente ter esse conhecimento, mas sim, é uma coisa que está em estudo, é uma ciência em estudo, é uma ciência que ainda tem muito para ser dito, porque a partir do projeto Genoma Humano, que foi em 2003, então veja, mais de 30 mil genes codificados, mas nós ainda não conseguimos ver esses genes. Eles foram codificados, eles foram identificados, mas a gente ainda não tem estudo sobre cada um deles. Mas alguns nós temos, bem fortes os estudos. Então, esse que eu te falei do VDR, o gene para a obesidade, por exemplo, chama FTO. Existem vários, porque a gênese da obesidade não é um único gene, né? É uma gênese, são vários, é um grupo de genes. Mas o FTO é o mais estudado. E aí, quando alguém chega no consultório com alteração de FTO, um polimorfismo nesse gene, né? E aí a gente também tem que dizer que cada gene tem a sua identidade. Um gene pode estar em vários lugares. Então, existe um númerozinho que a gente chama RS, que é o SNPs. Então, a gente estuda aquele gene naquele lugar. Se ele tiver em outro lugar, ele já é um outro polimorfismo. Então, quando a gente estuda o FTO para a obesidade, a gente vê que sim, ele é muito forte. Alguém que tem alteração de FTO é alguém que, se não tiver muito cuidado com o estilo de vida, não tiver cuidado com o que come, com a atividade física, vai desenvolver a obesidade. Doutor, eu acho que diante de um teste, creio que as mulheres são mais obedientes, não é, do que os homens, porque eu tenho esse pensamento. Não. Eu acho impressionante quanto os homens, eles são mais precisos no que eles realmente querem. Mas, doutora, quando vê o teste e uma mulher ali que está também diante do teste
o homem é mais cauteloso. Parece que o homem consegue dizer não com mais facilidade. Eu sinto que as mulheres, elas, por serem mais emocionais, terem toda essa questão emotiva que faz parte da natureza feminina, elas têm mais dificuldade de dizer certos nãos. Então, a alimentação restrita, por exemplo, para um polimorfismo ligado à doença cardiovascular, é uma alimentação em que você vai ter um controle maior do que você come. Alimentos ultraprocessados, uma pessoa que faz uso, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Quando eu falo, olha, você metaboliza mal o álcool, porque a gente consegue ver, né? Se você é um metabolizador lento de álcool, é sinal de que ele é muito deletério para você. Então, a gente precisa reduzir o consumo. Eu noto que eles são bem obedientes, sabe? Com relação a isso. Uma curiosidade, eu imaginava assim, diferente. Doutora, a senhora tem falado muito na obesidade e eu creio que o mundo está mais obeso. A senhora se depara hoje muito com crianças já obesas? Nossa, a obesidade infantil cresceu absurdamente, né, no nosso país, infelizmente. E a gente já vive uma inversão dessa questão nutricional, que antes o nosso problema era a desnutrição. E hoje o nosso problema é a obesidade infantil. Então, se a gente não cuidar dessas crianças agora, a gente vai ter muito problema futuro. Doenças, eu vejo, sabe, Fábio, doenças que são de idosos. Então, eu atendo crianças com doenças de velhinhos, com diabetes do tipo 2, por exemplo. Então, isso é muito grave. A gente tem que ter um olhar para as nossas crianças. E aí é um papel conjunto, né? Da família, do Estado, da própria saúde pública que no Brasil nós temos, e da sociedade de uma maneira geral, da indústria dos alimentos, que é cada vez mais sedutora. Verdade. Mas essa educação nutricional, ela já era para estar em todas as escolas, já a partir dos primeiros aninhos de vida, sabe? Infelizmente, ainda não é uma realidade. E aí cabe à família fazer esse papel. E o exemplo, eu diria que é o que mais educa quando o assunto é comer bem, comer saudável. E às vezes a gente bota na cabeça que comer bem, comer saudável está relacionado a alto custo de vida. Isso não é uma verdade absoluta. É exatamente essa educação que vai formar crianças mais saudáveis e adultos mais saudáveis, e nós teremos um futuro melhor. Porque, veja, nós estamos envelhecendo mais. Sim. Só que nossos velhinhos estão ficando cada vez mais doentes, com doenças. A gente tem visto essa sociedade mais idosa, né, que está mais velha, a expectativa de vida aumentou, também muito doente. Sim, E se hoje está assim, dirá nas futuras gerações com crianças já doentes. Né? Então, ela vai passar uma vida de doença, vai chegar na idade idosa numa situação que vai ser difícil até de lidar. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças, porque a obesidade infantil é uma realidade, infelizmente, muito triste. Doutora Lucilene Barbosa. Doutora, a senhora tem experiências fascinantes e bem distintas. Eu queria que a senhora falasse do trabalho no Arlinda Marques, que é uma referência, e também na clínica, o atendimento particular. Sim, lá no Arlinda Marques, eu sempre costumo dizer que o Arlinda foi um presente que eu ganhei quando eu vim embora para João Pessoa, porque me deu a possibilidade de trabalhar com esse público infantil. Até então, eu nunca tinha trabalhado com crianças. Hoje, eu trabalho no serviço de triagem neonatal, que é o serviço do teste do pezinho. Sim. Então, hoje eu trabalho com doenças genéticas raras. Eu sou a nutricionista responsável por acompanhar todos os pacientes portadores de fenilcetonúria na Paraíba. Então, aqueles pacientes que têm aquela mutação genética que, infelizmente, tem dificuldade na formação que a fenilcetonúria passa a ser tóxica, porque existe uma mutação genética que impede aquela pessoa de fazer a síntese adequada desse aminoácido. Então, eu ofereço o acompanhamento nutricional desses pacientes lá dentro do Arlinda, porque o SRTN funciona dentro do Arlinda Marques, né? Paralelo a isso, eu atendo algumas questões de saúde da criança, então a PLV, muito diabetes do tipo 1, que é aquela criança que é insulina dependente, mas de um todo, né? Alergias alimentares, obesidade infantil, neuropatas, aquelas crianças que nascem com condições neurológicas que a gente precisa ter um cuidado maior com a nutrição, para evitar desnutrição.
Enfim, é muito amplo, mas o meu foco principal, sem dúvida, são as doenças genéticas raras dentro do serviço de triagem neonatal, que é o SRTN. Entendi. E lá no Livimol, a clínica, né, doutora? Que Isso. inclusive ali praticamente virou um ambiente médico hospitalar, né, quando analisamos os outros andares, mas vocês estão no piso principal ali, isso é muito importante. Eu vou muito ali porque locais que tem o São Brás, o Café São Brás, aí eu busco ali. E Sim. vou conhecer a clínica que vai ter uma inauguração agora também, né, doutora? Sim, o Instituto Moderna, vem trazer para João Pessoa o que há de excelência em dois pontos fundamentais, né? O primeiro, a cirurgia plástica, que tem crescido, e nós temos profissionais de excelência lá dentro do Instituto Moderna, que são referências no que fazem, né? Sim, Cirurgias plásticas, como o Dr. Romero, que é um com certeza. especialista em contorno corporal, ele tem técnicas que são exclusivas do trabalho dele, com tecnologias que são incríveis da gente Não, eu ver, né? constatei, entrevistei ele, foi sensacional, Sim, o né? Dr. Romero ele Conhecimento. é impecável como profissional médico. E também nós temos o Dr. Mattioli, que é um Sim, especialista também já em, entrevistei, em cirurgias de extraordinário. face, né? Então ele traz toda essa beleza para os seus pacientes. Então são dois profissionais que se juntaram para trazer essa excelência nessa área de cirurgia plástica. O João Pessoa está muito Muito. bem, eu diria, respaldado nessa área de cirurgia plástica, com profissionais que têm eficiência internacional. Então, eles têm um know-how incrível, são altamente atualizados e a gente traz toda essa experiência também. Eu trabalho exatamente com esses pacientes da cirurgia plástica como nutricionista, então eu Sim. recebo todo esse paciente, a gente faz acompanhamento pré-operatório, intra e pós-operatório, mas também o Moderna traz para João Pessoa a medicina integrativa funcional, Sim, né? Então, de uma maneira que, sim, de fato, olhe o paciente como um todo. Então, nós temos a doutora Flávia Mattioli, sim. que é médica integrativa, e aí, junto comigo, a gente faz um trabalho com esses pacientes Muito de bacana. acolhimento e acompanhamento das suas queixas de saúde, que são inúmeras, muitas vezes a gente vê. Então, a doutora Flávia ela tem um foco muito específico, por exemplo, para o lipedema, que é Sim. uma condição nova, né? Entrou recentemente aí no rol de doenças, mas que tem afligido muitas mulheres há muitos anos. Então, todo esse trabalho da medicina e a nutrição integrativa funcional e da cirurgia plástica de excelência, o Instituto Moderno oferece para João Pessoa. Então, eu Sensacional. tô extremamente feliz em fazer parte dessa equipe, com profissionais extremamente humanizados, onde a segurança do paciente nossa, é a base, né? Então é o acolhimento, a segurança, a humanidade, a excelência e a experiência. Então eu digo que os pacientes lá do Instituto Moderno, eles precisam vivenciar só conhecendo, né? Eu convido todo mundo a conhecer o Instituto Moderna, porque você vai ter uma experiência realmente de alto padrão de atendimento, de acolhimento e principalmente de entrega em questões de saúde. Aí, doutor, entrou ali no Live Mall, fica no finalzinho, é? No finalzinho do lado esquerdo, vizinho ao Café San Juli. Então tem o Café Pronto, San Juli muito no meio, ao tranquilo. lado você já vê Instituto Moderna. Ficou muito bem Ficou muito bem localizado, né? localizado, é um ambiente extremamente aconchegante, todos os colaboradores são muito empáticos, eu acho que isso também conta muito, né? As pessoas Conta, já vão ali sim. com uma queixa de saúde, elas já estão ali às vezes com medo, e aí quando recebem esse acolhimento, elas acabam relaxando e tendo todo, eu diria que uma segurança para tomar as decisões que precisam ser tomadas para a sua saúde, né? Doutora, no caso da genética, os Estados Unidos estão na vanguarda? Estão na vanguarda, né? Estão, né, Então doutora? Quer a dizer, gente quando a não gente pode fala que é negar. um grande país, é realmente, né, É, doutora? nós não podemos negar, os estudos são mais abundantes, certamente, lá nos Estados Unidos. Os profissionais também que fazem todo esse estudo. Nós temos Sim, brasileiros sim. incríveis, né? Fazendo Lógico, pesquisas lógico. maravilhosas nessa área. Na área da nutrição, tem uma brasileira que me chama muita atenção, que é a doutora Nete Arum. Foi minha professora e é Sim, uma nutricionista
que faz pesquisas na área da nutrigenética. Uma verdadeira Então, cientista, uma né, cientista, ela publica, ela é totalmente voltada para identificar esses DNAs. Ela é Né? daqui da Paraíba Ela também. não é paraibana, né? A doutora Nete, ela mora em Mas São vem Paulo. às vezes por aqui, doutora? Não, infelizmente, nunca tive o prazer de conhecê-la, de encontrar com ela aqui, Entendi. né? Poderia Tem ser. que chamar, né? Teremos que Todo chamar a mundo doutora só Nete. diz uma coisa hoje: quero morar em João Pessoa, quero viver em João Pessoa. João Pessoa é maravilhoso. Quando eu falo, né, que nos nossos grupos de mentoria, Sim. que sou de João Pessoa e todo mundo, ai, que maravilha, eu tô com tanta vontade de conhecer João Pessoa, porque João Pessoa chegou no mundo, né? As pessoas agora conhecem esse nome, né? E é muita gente da área médica, é o que eu tenho escutado e tenho entrevistado alguns que estão montando clínica, estão vindo para cá. Fazendo E investimentos. eu até me impressionei. Eu entrevistei ultimamente o doutor Luiz, o presidente do Sebrae Paraíba. Sim. E ele me disse uma coisa, eu realmente não tinha essa dimensão, que a Paraíba tem 17 mil CNPJs na área da saúde. Nossa, Quer dizer, é um número assim grandioso. É como se disséssemos, ó, existem 17 mil setores de saúde em toda a Paraíba, clínicas, consultórios e por aí vai. Que a bom, gente né? nota que é isso um crescimento importante, né? muito, muito interessante. Até para avisar a todos que as imagens que estão a observar, todas em homenagem à doutora, ou seja, a doutora é especial em tudo, e eu fiz questão, está aqui, ó, Nós Salvamos Vidas, a logo registrada, Hi-Fi Home, que a doutora teve uma experiência agora maravilhosa. Nossa. Doutora, conta um pouco aí. Eu preciso agradecer a você principalmente, mas também ao anfitrião, né? Sim, o senhor Rossano. Que a experiência é incrível, engraçado, eu moro aqui próximo, e eu passava na frente e eu não conseguia identificar do que se tratava, né? E hoje eu tive uma experiência incrível aqui, com a excelência, com essa alta tecnologia, fiquei surpreendida com a capacidade de levar tanta inteligência, tanta, eu diria também que harmonia, porque isso também harmonia aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, né? Toda essa acústica e toda essa inteligência tecnológica. Foi uma experiência maravilhosa, eu jamais esquecerei. Agradecer. E Rossano sempre fala que cada vez mais as famílias estão buscando isso, principalmente com o advento da pandemia, porque as pessoas notaram essa maior necessidade de proximidade. Sim. Tanto quando você tem uma casa automatizada, um cinema privado, é um momento também de reunir a família, de unir. Sim, isso é o muito nosso importante, lar. né? Eu tenho ficado feliz porque as pessoas têm dado mais valor ao lar, né? Isso é uma coisa que é bíblico. A gente vê o quanto Jesus falava da importância, né, de ter um lar, de cuidar do nosso lar. Nós mulheres temos essa coisa, né, de trazer essa leveza para os lares e essa tecnologia, essa proximidade com as famílias, isso é maravilhoso. Você ter a oportunidade de ter um cinema como nós podemos ver aqui na sua casa, ter a oportunidade de ter um ambiente aconchegante para receber pessoas, para estar com sua família. Eu estou extremamente encantada. Eu até falei para o Rossano, né? Eu falei, nossa, mas é legal porque os arquitetos sonham e aí você vem e realiza, né? Verdade. Porque quando a imaginação ela é atemporal, né? Se a gente fechar os olhos, a gente imagina coisas que a gente nem imagina que tem capacidade de imaginar. Doutora. E aí é muito bom saber que existem empresas que têm essa capacidade de, olha, eu vou realizar o teu sonho. Esse know-how, né? Eu vou realizar o teu sonho. Se o teu sonho é essa tecnologia, eu vou realizar. E provavelmente por trás disso tem todo um estudo de ambientação, né? Tem toda uma busca também por tecnologias, importar tecnologias. E isso é muito bom. Eu estou encantada de conhecer. Que coisa boa. Doutora, as pessoas comentam muito, é lógico, isso tomou conta do Brasil inteiro e até do mundo, as canetas emagrecedoras. Qual é a opinião da senhora? Eu vejo, presenciei agora, há um mês, o que tem acontecido de perigoso, em alguns casos, né? Eu estava cortando o cabelo e uma pessoa que estava lá no telefone, eu fiquei curioso, depois perguntei, já tem várias pessoas vendendo
ninguém sabe a procedência, mas vendendo por dose, doutora. Por exemplo, ela até disse, R$ 1.000 seriam para 4 semanas, mas tem a dose de R$ 250. Aí eu fiquei curioso e perguntei, eu disse, olha, tem muitas pessoas procurando, às vezes ela citou mulheres que querem perder só 3, 4 quilos, aí só precisa de uma dose, aí já tem gente vendendo por dose, quer dizer, virou um comércio também perigosíssimo, né? Primeiro dizer, né, que a venda, ela é ilegal. Sim. Essa venda por dose, né, as pessoas estão importando as canetas, porque aqui no Brasil nós não temos a caneta, por exemplo, do Monjaro. Sim. Nós temos a caneta da Ozempic, nós temos a caneta, a Quick Peng do Monjaro não está disponível, mas está disponível as canetas em doses fixas. Então, Sim. você não consegue modular a dose no Brasil, porque não está disponível essa venda. Então, a gente já pega uma canetinha que compra na farmácia, Sim. com prescrição médica. prescrição. E aí a gente vai ter já canetinhas de 2,5 miligramas, de 5 e de 7,5 miligramas. As Quick Pengs, que são as que as pessoas estão trazendo, é autorizado sim trazer para o uso próprio, Certo. com, obviamente, o acompanhamento médico. Mas as pessoas estão trazendo para fazer venda dessa forma que o senhor muito bem trouxe, separadas por dose. Isso é ilegal, não é autorizado, não é permitido a venda de doses dessa medicação. Tá? As farmácias elas têm essa autorização para vender e algumas clínicas podem até dispor dessa medicação para vender, mas tal qual está apresentada na farmácia. Entendi. Tá? Então, é importante a gente dizer isso para que as pessoas tenham um certo cuidado. Lógico. Porque existem, sim, pessoas idôneas que estão apenas querendo, sei lá, ampliar seus negócios. Eu não sei as motivações. Mas existem, obviamente, as fraudes. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma medicação cara e a gente não pode correr o risco de aplicar algo que a gente não sabe do que se trata. Então, eu, particularmente, como nutricionista, não prescrevo as canetas emagrecedoras. Não prescreve. Não, porque é prescrição médica. Certo. Então, quando eu identifico um paciente que necessita do uso, porque é importante dizer, Fábio, que elas salvam vidas. As canetas emagrecedoras, os análogos do GLP-1, do GIP, que são esses hormônios que nos ajudam na saciedade, elas sim salvam vidas, elas estão ali para cuidar de obesos, de quem tem resistência insulínica, de quem é diabético, e os resultados são impressionantes. O Monjaro ele está sendo comparado à cirurgia bariátrica, por exemplo. Verdade. Então, sim, muitas pessoas têm indicação, mas é importante avaliar essa indicação e é importante que você tenha a prescrição médica. Então, às vezes eu recebo um paciente, por exemplo, lá no Instituto Moderna, que eu vejo que sim tem indicação do uso do Monjaro. E aí eu não faço essa prescrição porque não posso fazer essa prescrição. A senhora faz a indicação ao profissional. Mas eu recomendo que passe com a doutora Flávia Mattioli, Sim. que é a médica integrativa, e converse com ela. E aí, como a gente é uma equipe, eu já converso, olha, doutora Flávia, eu acredito que esse paciente vai se beneficiar com o uso das canetas, e aí eu vou tratar a nutrição, a senhora faz o acompanhamento medicamentoso, né? modo correto. Sim, é isso que tem que ser feito. Né? E tem que ter todo um cuidado quando você está usando, né? Se você não tiver cuidado, os estudos apontam que você pode perder até 40% de massa muscular. Entendi. E perder massa muscular significa engordar, não significa emagrecer. Né? Então, o peso na balança não fala muita coisa. É importante saber a composição desse corpo. Então, tem que ter cuidado para, quando estiver usando, ter uma nutrição adequada. Tem que necessariamente conversar com o nutricionista para a prescrição daquela alimentação e da suplementação, porque a fome vai embora. Sim, a pessoa fica realmente sem fome. Esse é o papel da medicação. Mas você não pode ficar sem comer. Não adianta você emagrecer, ficar desnutrido e sarcopênico, que é o quê? Perda de massa muscular. Então, isso não é saudável, isso não vai lhe ajudar em longevidade. E o pior, você pode voltar a ganhar peso agora com menos músculo para melhorar o teu metabolismo. Então, não vale a pena o uso das canetas emagrecedoras sem um acompanhamento adequado. Lógico. Aí, doutora, quando é que a senhora tem esse discernimento? Por exemplo, de naquele caso passar para a doutora Flávia.
Como é que isso ocorre? Ou a senhora deixa isso para uma última instância? Vai tentar, dentro da nutrição, os aspectos ligados com aquele tratamento? Eu acho que é muito individual, de paciente para paciente. Tem paciente que já vem há muito tempo lutando contra o peso, contra a balança, sofrendo com as consequências da obesidade, já com doenças relacionadas à obesidade. Então, ele começou a ganhar peso, daqui a pouco começou a ter resistência à insulina, aí começou a ter um aumento da glicose, aí o médico já prescreveu ali uma medicaçãozinha para o diabetes, e é um paciente que vem com dificuldade porque ele tem um impulso por comida ou porque ele tem uma compulsão, que também é uma outra doença da saúde mental que às vezes está associada. Sim. Então, isso é muito individual. Mas um paciente, nesse caso, por exemplo, ele já é um paciente que já tem indicação. É uma medicação voltada para a obesidade. Então, identificou-se a obesidade, identificou-se a dificuldade daquele paciente em manter um bom estilo de vida para que ele saia da obesidade, a gente já pode fazer a indicação da medicação e, claro, fazer o acompanhamento para a reeducação alimentar, para a reeducação do estilo de vida, porque só assim a gente consegue se manter num nível de eutrofia, ou seja, de adequação do peso e da saúde. Né? Eu costumo dizer que se você faz por um tempo e depois você volta à sua vida de excessos, você vai voltar a ganhar peso. Né? Então, não é a necessidade da medicação, a indicação da medicação, ela vai muito individual. Quantos quilos aquela pessoa precisa perder? Né? Ela já vem sofrendo com a obesidade, ela tem algum impulso, porque o monjaro, especialmente falando, ele tem uma ação na fome cefálica, né? Que é aquele impulso por comida, aquela pessoa que ela não está com fome, mas ela vê a comida, ela já quer comer. E o monjaro, ele traz um pouco de melhor, exatamente nessa fome mais cefálica. Você perde o gosto e você perde um pouco aquele impulso por comer, mesmo que aquilo seja gostoso. E isso é muito importante para certos pacientes, né? Já tem medicamento, ou melhor, já tem médicos. Eu vi esses dias um relato de um médico que eu acompanho, que ele já está usando o monjaro para alcoólatras, né? Já numa expectativa de ajudar aquele, em doses menores, obviamente, mas numa expectativa de ajudar aquele paciente a reduzir o impulso pela bebida. Né? Então, isso é muito maravilhoso. Provavelmente a gente ainda vai ver algum estudo relacionado a isso. Ele está utilizando isso, claro, com todo o cuidado clínico, mas a gente não tem estudo com relação a isso. Né? A gente não tem evidência científica, mas eu costumo dizer que a clínica é soberana e quando você é um profissional que você entende de fisiologia, que você entende de bioquímica e que você entende de gente, você consegue sim tomar decisões para a terapêutica. Doutora Lucilene Barbosa, é realmente um show de conhecimento. Doutora, eu sou muito apaixonado pela genética. Quais são os passos no campo educacional? Existe um doutorado em genética, um pós-doutor em genética? Como é que funciona essa área? O que é que a senhora tem que buscar agora a nível de conhecimento? Eu sei que a senhora tem muitos títulos. Agora, qual é o caminho, né? Porque é incessante essa busca, o né? estudo, a gente, em todas as áreas do conhecimento é possível começar a estudar genética nutricional, né? Eu comecei a estudar genética nutricional na pós-graduação, nos cursos que a gente vai ali buscando pessoas que fazem pesquisas nessa área, lendo os artigos científicos, que são muitos, né? Muitos, inúmeros. Mas existe sim muitos campos da genética. Você pode fazer até pós-doutor em qualquer área e a sua pesquisa ser sobre genética, né? Entendi. Então, isso é algo que é um campo que você vai seguindo ali, né? A gente tem geneticista, por exemplo, eu tenho colegas médicos, conheço médicos geneticistas, que eles fizeram mestrado, doutorado e não fizeram pesquisas voltadas apenas à genética, mas a uma doença específica, né? Então, é muito afunilado. O campo da ciência ele é vasto, mas se você não afunilar, você não consegue também desenvolver um artigo científico. Entendi. Mas dá sim para estudar em várias instituições hoje em dia já trazem para a gente. No Brasil, a gente já tem pós-graduações em nutrição de precisão, onde a genética é a base. Entendi. Então, isso é bom demais, né? E a gente também tem pós-graduações em genética médica, para médicos que queiram aprender um pouco mais sobre isso, e para os geneticistas, que foi quem fizeram as residências. Né? E outros países, creio, com certeza a telemedicina aí pode ser usada, ou seja, muitas pessoas
estão certamente adquirindo conhecimento com esses intercâmbios, né, doutora? A gente sabe que nós importamos os estudos, né? Os estudos eles são feitos primeiros fora do Brasil. E embora nós tenhamos cientistas incríveis, os estudos eles talvez por próprio incentivo, eles são muito realizados fora do Brasil. E aí a gente importa esses estudos para aprender e aí a gente sempre dá uma olhadinha ali quem é o autor desse estudo. A gente sempre fica com essa curiosidade. Eu, pelo menos, gosto de olhar os autores dos estudos, Sim. dos artigos científicos que eu leio e tentar saber quem é aquela pessoa, né? Como é que ela vem estudando aquele assunto. E aí acaba que a gente consegue boas conexões. Doutora Lucilene Barbosa, a senhora falou em artigos científicos, parece-me que o jejum intermitente já está comprovado cientificamente. É isso mesmo, doutora? Comprovado. O jejum, ele é unanimidade na ciência como sendo algo que todos devemos aprender a fazer, que todos devemos cuidar, porque ele não está voltado apenas para o emagrecimento. Aliás, eu acho que eu diria que a última eficiência do jejum intermitente é o emagrecimento. O jejum intermitente ele é capaz de trazer benefícios para a sua saúde e para a sua longevidade incríveis, né? Então, faz toda aquela organização das suas células, né? Então, trabalha a autofagia celular, que é a capacidade da célula ela se reinventar, se reproduzir, se encontrar ali naquele metabolismo de uma maneira mais eficiente, né? Então, a gente dá aquela pausa para o nosso corpo e isso é muito importante, né? Sem falar que eu adoro os estudos do jejum intermitente, são os estudos que associam jejum intermitente com foco concentração, ou seja, com condições neurodegenerativas, né? Inclusive. Nós temos vários estudos voltados para isso e eu observo, por exemplo, na minha prática pessoal, quando eu faço jejum intermitente, meu foco, minha concentração, minha energia, que a gente acha que vai ficar sem energia, Sim. mas é o contrário, o meu corpo fica resiliente a ponto que eu terei mais energia quando faço jejum intermitente. Eu observo isso. Entendi. Então, aquele dia que eu faço jejum intermitente, eu noto que eu tenho mais energia, mais foco, mais concentração. Claro, isso vai variar de um indivíduo para o outro, mas isso já é provado cientificamente. Aí, no caso da senhora, a senhora já adota um dia ou é uma vez no mês? Isso é muito variável, né? Eu gosto de fazer o jejum como compensação. Então, eu gosto muito de dizer para o meu paciente, olha, final de semana foi um pouco mais exagerado, trabalha na semana seguinte 2 dias de jejum ali de 14 horas, de 16 horas. Isso é muito benéfico. Então, eu recomendo trazer o jantar para mais cedo, jantar bem mais cedo, para ter aquela pausa, né? Os nossos ancestrais jantavam ao pôr do sol, né? Quando o sol se punha, tchau, a gente não comia mais. Hoje em dia a gente come até a hora de dormir. Verdade. Mas eu trago essa orientação. Olha, janta um pouco mais cedo, dorme, toma café da manhã um pouco mais tarde, para fazer essa pausa e a gente trabalhar esse jejum. E aí a gente organiza, programa a refeição pós-jejum. E aí acaba que a gente compensa aquele exagero, né? Aquele furo da dieta que aconteceu. Justamente. Mas eu também gosto de praticar para ir trazendo resiliência para o meu corpo, para me ajudar com a autofagia celular, para melhorar meu foco e minha concentração, meu nível de energia. Na mulher, é muito eficiente na fase lútea, que é aquela fase depois da ovulação que antecede a próxima menstruação, que é aquela fase onde tem a TPM. Então, a mulher na TPM, quando ela está adaptada ao jejum intermitente, ela tem inúmeros benefícios. Ela vai ter muito menos sinais de TPM se ela estiver adaptada ao jejum intermitente. Entendi. Aí, doutora, no caso da TPM, ela faria o jejum intermitente antes da data base? É por aí, doutora? Faria antes. Eu gosto muito de trabalhar a dieta do ciclo menstrual. Então, eu aprendi isso há alguns anos com uma professora muito querida. E eu aprendi que a gente deve se alimentar, porque nós mulheres somos cíclicas, os nossos hormônios sobem e descem ao longo de um mês, diferente do homem que ele tem uma estabilidade hormonal ali da sua testosterona, nós não. Nós temos hormônios que sobem, daqui a pouco eles descem, daqui a pouco eles têm pico e eles têm reciclagem na menstruação. Então, quando a gente aprende a se alimentar e a se comportar de acordo com o nosso ciclo hormonal, a gente tem muito mais benefícios. Então, se você ovulou, a gente menstruou, 14 dias depois, ali, mais ou menos a média, você está ovulando.
O período de ovulação é o período mais, é o ápice feminino, né? É mais beleza, é mais energia, é mais alegria, é mais vontade de viver. Sim. E aí, porque nós estamos ovulando. E aí depois vem aquela fase de decaída mesmo da energia, vem aquela vontade de comer, vem aquela tristeza, aquela mulher que está meio para baixo, aí você olha, eita, está na fase lútea. Então, depois que você ovula uns dias depois, você entra na fase lútea e aí você já começa a trabalhar o jejum. Olha, eu sei que eu vou entrar na minha fase lútea, daqui a pouco minha menstruação chega de novo, então eu tenho que preparar esse corpo. Então, o jejum é muito benéfico, consumir menos carboidratos, fazer atividade física mais leve, porque eu não Entendi. estou propensa a atividades físicas muito intensas. O meu corpo não está preparado para isso. Então, eu faço essa orientação e eu vejo resultados incríveis. Primeiro, eu vi em mim, né? Então, eu que observo muito bem o meu ciclo, vejo o quanto foi benéfico para a minha vida, para a minha saúde, e hoje eu oriento as minhas pacientes também a desenvolver essa prática de olhar para o seu mês. Né? Eu costumo dizer, olha, não me manda tomar decisões importantes na fase lútea, porque é mais difícil para mim. Não me estresse, eu digo ao meu marido e ao meu filho, né? Eu tenho 2 homens em casa. Sim. Olha, a mamãe está na fase lútea, diminui o estresse da mamãe. Não quero me estressar, porque quanto mais eu me estressar, mais sintomas eu vou ter. Enxaqueca, dor na barriga, distensão abdominal, constipação, dificuldade digestiva, às vezes cursa com algumas questões gástricas, sem falar choro, irritabilidade, que acontece, né? E tristeza, baixa de energia, você acorda sem ter energia para nada. Isso é muito comum na fase lútea. Então, é importante a gente se conhecer e tomar as decisões para que a gente possa lidar bem com isso. Muito interessante. Aí, doutora, hoje se fala muito. O ideal seriam de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas. Isso é muito relativo, na verdade, né? Eu tenho pacientes que já fizeram. Eu já fiz um jejum de 36 horas, porque eu queria observar como me comportava nesse dia. Mas confesso que foi muito desafiador para mim. Foi super difícil, mas os estudos apontam que não é mais jejum melhor. Um jejum de 16 horas, ele tem tantos benefícios quanto o de Muito. 24. Então, não faz sentido você fazer 24 se você vai ter os mesmos benefícios Lógico. fazendo 16 horas de jejum. E precisa de orientação. Porque se você é aquela pessoa que gostou do jejum e fica fazendo jejuns múltiplos sem ter um cuidado com a sua janela de alimentação, você vai desnutrir, porque está consumindo muito menos alimentos nutritivos, proteínas, vitaminas, minerais que o seu corpo necessita. Então, o jejum, se nunca fez jejum, tem que conversar com um profissional que te acompanhe. Não vai começar a fazer jejum sem orientação, porque a sua janela de alimentação é tão importante quanto a janela do jejum. Muito interessante. Eu me lembrei agora, no acaso aqui, a senhora falou em doenças raras e nós somos referência aqui em João Pessoa e eu me lembrei da doutora Sayonara, que parece-me é uma baluarte nessa parte das doenças raras, que aqui temos um centro que Temos um parece que foi centro. o primeiro em termos de doenças raras no Brasil. Quer dizer, estamos bem avançados também, né, nesse setor, né, doutora? Sim, temos um centro aqui que é gerenciado pelo governo municipal. E ele ainda é um centro de doenças raras, mas existe toda uma política, existe inclusive uma promessa de Sim, de campanha, né? campanha. Para se transformar em um hospital. Para isso, obviamente, precisa de toda a estrutura técnica, que é exatamente profissional, para esse acompanhamento. Mas ele já funciona e, sem dúvida nenhuma, é algo que traz benefício para a população, né? Eu acho que o que a gente tem visto é cada vez mais doenças aparecendo e quanto mais serviço a gente tiver para atender essas doenças, melhor será. Doutora Lucilene Barbosa, nós chegamos no final dessa conversa tão maravilhosa. É muito conhecimento realmente agregado e eu quero reservar esse final para falarmos aqui do Congresso, porque quando me deram a incumbência da parte educacional, eu pensei logo na doutora. Estou sendo muito sincero. Aí eu digo que a doutora tem que estar, porque nós queremos salvar vidas com diferenciais. E a senhora tem tudo isso agregado. Portanto, a doutora será uma das palestrantes do SINAB no próximo ano, está aqui, marca registrada, Centro de Convenções, Teatro Pedra do Rei, nos dias
12, 13 e 14 de agosto de 2026, no próximo ano. Aí, doutora, é uma honra ter a senhora, viu? A honra é minha. Eu estou extremamente honrada pelo convite. Um congresso necessário, internacional, que a gente vai abranger assuntos tão atuais e tão importantes para a saúde da população. Então, nutrição, bem-estar de saúde mental e o autismo, que é algo que precisa ser conversado, precisa ser explicado. Eu estou extremamente feliz com esse convite. Quero agradecer do coração. Vou me empenhar para fazer o meu melhor, para que as pessoas possam sair desse congresso assim impactadas com o conhecimento, né? Eu tenho certeza que tudo que eu tenho visto que você tem desenvolvido para que esse congresso aconteça, junto com os seus parceiros, os seus colaboradores, vai ser um congresso ímpar. Eu acredito que vai ser grandioso. A gente já convida, né, as pessoas a verem as redes sociais, né, ficar atento a essa divulgação, Lógico. porque eu acho que todos os profissionais de saúde precisam estar nesse congresso. Doutora, eu quero agradecer de coração. Eu queria que a senhora dissesse o Instagram também da senhora e as palavras finais. Eu agradeço. Meu Instagram é Lucilene Nutri. Lá no Instagram a gente fala de um tudo, né? De saúde, de genética nutricional, de trabalho, de vida pessoal. Eu acho que as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então eu gosto muito também de trazer um pouco de mim para que as pessoas possam se conectar com a minha essência. E, quem sabe, me procurar como profissional, né? Eu vou sempre estar de braços abertos para acolher qualquer pessoa que necessite dos meus conhecimentos como nutricionista. Inclusive, estendo isso a toda a sua equipe. Sim. E eu espero que as pessoas possam buscar cada vez mais saúde e nutrição, né? A alimentação é a base de tudo. Se você não se alimenta bem, o que você está fazendo bem? Verdade. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado. Agradeço de coração. Foi maravilhosa a experiência estar aqui hoje. Doutora, muito obrigado. E dessa forma, agradecendo a toda a equipe da Hi-Fi Home, ao Caio que está aí, nós estamos encerrando mais essa edição do podcast Nós Salvamos Vidas, aqui justamente pelo ecossistema da Hi-Fi Home. Fiquem com Deus.